Olá pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual, revista Brasil TVT. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. Depois do depoimento do hacker Walter Delgatti à CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro, o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, prepara uma confissão, mas afirmou que não tem nada a ver sobre joias. Na última sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou a quebra de sigilos bancários e fiscal de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Também nesta semana, novos documentos da Polícia Federal que se tornaram públicos envolvendo o Rolex cravejado de diamantes complicaram ainda mais a situação de Mauro Cid e o advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef. No programa de hoje, vamos repercutir esses assuntos. A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, está na segunda posição no ranking das cidades mais seguras do país, com população entre 200 mil e 500 mil habitantes. Essa posição foi conquistada no Anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil, divulgado no início deste mês. O anuário foi criado com o objetivo de auxiliar brasileiros que estão em busca de regiões mais seguras para se viver no país. Encerrada na última quarta-feira, na capital federal, a 7ª Marcha das Margaridas reuniu mais de 100 mil mulheres. Presente no evento, o presidente Lula afirmou que o Estado não pode ignorar quem mais precisa e assinou decretos voltados às mulheres. No Revista de hoje, vamos repercutir a Marcha das Margaridas e a presença de João Pedro Stedley na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do MST. Economista, fundador e dirigente nacional do MST, Stedley defendeu o direito à terra, o programa de reforma agrária e apontou para um erro de procedimento cometido na CPI. Com a vitória de Javier Milei nas chamadas primárias abertas, simultâneas e obrigatórias na Argentina, o peronismo enfrentará a extrema-direita em meio à crise econômica e política. Candidato governista, ministro Sérgio Massa precisa convencer argentinos de que resolverá a crise econômica e política que Alberto Fernandes não conseguiu solucionar em 4 anos. E para finalizar no nosso momento cultural, vamos falar dos 50 anos do hip hop. Aqui no Brasil, representantes do movimento atuam para que o movimento do hip hop nacional se torne patrimônio cultural e imaterial. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. Nesta semana, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do MST, ouviu João Pedro Stedley, fundador do movimento. Economista e dirigente nacional do MST, Stedley defendeu o direito à terra, o programa da reforma agrária e apontou para um erro de procedimento cometido nesta CPI. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o João Paulo Rodrigues, que também é da direção nacional do MST. João Paulo Rodrigues, prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar com você, Cosmo, Ana, e aqui nessa programação maravilhosa da TVT. João Paulo, vamos falar então da ida do João Pedro Stedley à CPI do MST. Esta CPI que foi criada com um único propósito, criminalizar o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra. Porém, João Pedro Stedley foi lá e praticamente deu uma aula aos parlamentares que queriam criminalizar a qualquer custo o MST. Queria te ouvir sobre a ida do Stedley à CPI, João Pedro. Cosmo, primeiro é importante que quem está nos acompanhando possa saber que essa CPI ela não tem um objeto definido. É uma CPI muito genérica que chama CPI do MST e ao longo de 3 meses nenhum dirigente do MST tinha sido convidado ou convocado para participar. Nenhuma das diligências, de fato, ouviu antes os dirigentes do MST nos estados. Então é um conjunto de inquéritos que apresentaram para a sociedade com um simples intuito de criminalizar o MST. Nesse intuito, a ida do João Pedro essa semana foi muito importante, porque foi a primeira vez que a CPI se propôs a ouvi-lo, se propôs a
saber qual de verdade é a posição do MST. E nesse sentido, acho que o João Pedro foi muito bem. Ele tentou, ao longo de 7 horas de entrevista, dar uma aula política sobre o que é a questão agrária no Brasil, como é que está a concentração da terra, por que existe o MST, qual de fato são os problemas reais que existem no campo. E também tentou falar dos nossos objetivos e das nossas formas organizativas, como é que o MST conduz a luta no dia a dia. Infelizmente, a direita tentou agredir. Nós tivemos vários parlamentares que em todo momento utilizaram das suas falas simplesmente com agressão e criminalização, mas o que nós vimos é que a sociedade, o nosso campo de apoio, saiu com a outra versão, a versão de que o MST está certo no rumo da luta e que o João Pedro deu uma aula para o Congresso Nacional, mas acima de tudo para a sociedade brasileira, recolocando o tema da questão agrária na ordem do dia. Então ficamos muito felizes do resultado político da ida do João Pedro, mas ao mesmo tempo, o nosso grande objetivo a partir de agora, e é importante quem está nos acompanhando, o primeiro é nós encerrar a CPI no tempo normal dela, que é dia 15 de setembro, e não prorrogar até novembro. O segundo objetivo nosso é não produzir um relatório que criminaliza a reforma agrária e as lideranças do movimento popular. E, por fim, que de fato aponte quem são os verdadeiros grileiros que invadem terra pública de indígena, de quilombola nesse país, que na prática é o latifúndio improdutivo. E a partir dessa colocação que você fez, João Paulo, me veio muita memória que Pedro Stedley deu muitos exemplos, trouxe muitos dados, informações basais sobre a relação do campo e demonstrando de fato que se há violência no campo, não é em relação a assentamentos, não é em relação a ocupações, e sim aonde está o agronegócio, e as pessoas que são mortas nessa violência são, no geral, os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas. Isso quebra por um todo essa tentativa, essa narrativa que a direita vem fazendo de tentar macular a imagem do movimento como um movimento agressivo e violento? Olha, Ana, eu acho que há um esforço por parte da CPI de trabalhar com 3 tentativas de criminalizar o MST. A primeira é que o MST é violento e produz violência no campo. O João Pedro demonstrou por A mais B que quem assassinou trabalhadores no campo foi o agro, foi o latifúndio improdutivo. Nós tivemos no último ano mais de 40 assassinatos no campo. E isso foi produzido por eles. Então a versão da violência não se confirma. Segundo componente que também o João Pedro tentou colocar é que eles trabalham muito com o elemento que fazer ocupação de terra é crime. Nós já temos jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça que diz que manifestação que se simboliza como ocupação de latifúndio improdutivo não é crime. É tanto que nós não temos nenhum processo contra o MST, militantes do MST, base do MST, quando há ocupação de terra, que é diferente de invasão. A invasão é quando o indivíduo ou algum coletivo invade aquela propriedade para ficar para ele. O nosso caso não se aplica a isso. Nós ocupamos o latifúndio para denunciar o Estado brasileiro que se façam vistoria. Portanto, a CPI com essa tese de criminalizar através das ocupações também não se confirmou. E por último, era uma tese antiga de quem financia o MST é o Estado através dos fundos públicos, que também não é verdadeiro. Ou seja, nós temos um golpe de 6 anos. Nem o Temer, nem o Bolsonaro fez nenhum único convênio com o MST em nível nacional nos últimos 6 anos. Ou seja, não se confirma que tem qualquer tipo de desvio de recurso público nas manifestações do MST. Ou seja, essas 3 teses, por si só, elas estão afundadas, elas não se confirmam. O que eles estão inventando agora, e é importante que quem está nos acompanhando aqui na TVT possa monitorar no próximo período, é justamente as confusões que existem dentro da base organizada do MST. Então tem um conjunto de pessoas que é contra o MST, que ainda vive dentro dos acampamentos, que aproveitaram agora para fazer um monte de denúncia contra nós. Essas pessoas foram expulsas do movimento, na sua grande maioria, porque cometeram crime, porque cometeram algum tipo de desvio ou algum tipo de violência que vai contra os princípios organizativos do nosso movimento. E eles se basearam em meia dúzia de gato pingado no país afora, que fez denúncia contra o movimento
e não deu direito ao MST colocar o outro lado da versão. Nenhuma família que denunciou o MST na CPI, a CPI foi ouvir o outro lado, nem do acampamento nem das famílias. Portanto, nós estamos muito tranquilos e vamos rebater com muita frieza e tranquilidade essas acusações, que não tem nenhuma confirmação nas bases dos acampamentos do MST no país afora. Agora, João Paulo, é incrível como pegaram apenas pequeno corte, quando você trouxe esse exemplo, esse recorte dessas pessoas. É igual uma sociedade comum como outra qualquer, tem problemas, enfim, isso não pode ser generalizado. E o Stedley foi muito enfático quando ele trouxe esse exemplo. Não poderia generalizar todo o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra por conta de alguns que se desviam do objetivo de vocês. Mas a minha pergunta vai além disso. Né? Em nenhum momento também, na própria CPI do MST lá dentro, por parte dos parlamentares de direita, em nenhum momento eles trouxeram dados concretos no que diz respeito à produção de alimento saudável, à produção de alimentos sem agrotóxicos, os armazéns do campus espalhados em todo o Brasil. Parece que este lado eles não querem trazer, mas o pior é que este lado é o que a sociedade já conhece efetivamente do MST. Eu queria te ouvir também sobre essa questão, João Paulo. Olha, Cosmo, é uma pena a CPI, o Congresso Nacional, de fato não aproveita esse momento para trazer as informações corretas para o Congresso e para a sociedade. Nós somos hoje um dos maiores produtores de leite do Brasil. Produzimos 7 milhões de litros de leite por dia. Em nenhum momento esse número apareceu lá. Nós somos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Nós temos pelo menos 260 advogados formados com recursos do Pronera, do INCRA, filho de assentados e assentadas. Nós temos aproximadamente 200 médicos que atuam nas áreas de assentamento, que são filhos de acampados e assentados e assentadas. E isso para nós são riquezas que faz parte de um acúmulo de 40 anos de luta em defesa da reforma agrária. Nós temos aproximadamente 20 milhões de hectares de terras agricultáveis na mão dos assentamentos, que está sendo cultivada, mais de 2,5 milhões de pessoas que vivem nesses assentamentos, que defendem a bandeira do MST, que só estão lá graças à luta e à ocupação que foi feita desses latifúndios improdutivos. 2,5 milhões de pessoas. E aí nós temos que ouvir 5 relatos que ninguém sabe da onde é a procedência desses indivíduos, que vão lá denunciar o MST que teve trabalho forçado. O que é o trabalho forçado? No acampamento tem uma divisão social do trabalho. As pessoas têm que trabalhar para produzir a sua subsistência. Justamente porque o latifúndio e a direita diz que os acampamentos só tem vagabundo e não trabalha. O MST tem uma combinação de pelo menos 4 horas de trabalhos diários, que todas as famílias têm que trabalhar para produzir o seu alimento. É uma condição para as famílias querer a terra e continuar morando no acampamento do MST. Aí a família, o indivíduo vai lá e diz que aquilo é trabalho escravo. É um absurdo, porque as outras famílias que estão lá no acampamento, tendo que lutar todos os dias para produzir o seu alimento, está indignado, porque não aceita essa afirmação, e quem tomou essa decisão no acampamento foi as famílias, em assembleia e maioria, que todos que estão lá tinham que produzir, no mínimo, o seu próprio alimento. E por isso, hortifruti, produzir a macaxeira, produzir a galinha, é parte do trabalho coletivo que os acampamentos se organizam ainda antes de ter a sua terra, ainda antes de ser assentado. Uma pena lastimável a CPI se transformar num inquérito que só pensa em criminalizar o MST. Por isso que nós vamos querer que ela termine o quanto antes e que nós vamos lutar para ter um outro relatório que seja um relatório que aponte quem são os inimigos do povo brasileiro. E aí, só para a gente terminar, João Paulo, que o nosso tempo está chegando ao fim, não posso deixar de falar sobre uma das falas do João Pedro que repercutiu bastante, que foi quando ele foi perguntado sobre o fim do movimento, e ele falou que é muito simples, basta fazer reforma agrária que o movimento não tem mais por que existir, né? Não existiria daí em diante. E aí fizeram, inclusive, uma analogia com a China, e ele volta a repetir essa informação. Obviamente, lá eles fizeram reforma agrária e por isso não há um movimento equivalente na China, mas enfim, essa é outra questão, mas eu queria te ouvir sobre essa questão, assim, o movimento de luta por terra. A resolução, então, é fazer reforma agrária. Sem dúvida nenhuma. É impressionante
a ignorância daquela coletiva de deputados de direita que estava lá. Porque se você for olhar na prática, a reforma agrária, eu já falei em outras oportunidades aqui na TVT, é uma reforma que foi feita, inclusive, pelos capitalistas, como forma de desenvolvimento da indústria. A indústria, para desenvolver em boa parte do mundo, precisava de matéria-prima. E o campo é sempre quem produziu matéria-prima. Ora, o algodão para fazer roupa, ora a cana-de-açúcar, ora os outros produtos da alimentação e assim por diante. Os Estados Unidos foi um dos precursores da reforma agrária no mundo. A Alemanha, o Japão e outras experiências que nós tivemos, que foram com as reformas agrárias feitas pelos socialistas, pelos comunistas. O que o João Pedro tentou explicar é que o Brasil é um dos únicos países que não fez reforma agrária. Por isso que tem MST. Por isso que, para terminar e acabar com o MST, é só fazendo a reforma agrária. Nós temos no Brasil 200 milhões de hectares que está sendo disputado por uma nova fronteira agrícola, áreas produtivas que poderia estar produzindo alimentos, áreas agricultáveis que estão abandonadas na sua maioria e que, para fazer a reforma agrária, nós só precisamos de 10%, ou seja, 20 milhões de hectares, nós já resolvemos praticamente todos os problemas de conflito e de luta pela terra no Brasil e, obviamente, diminuiria e muito a função social do MST de continuar ocupando terra. Tá certo. Conversamos com João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do MST, que é o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra. João Paulo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco, mais uma vez no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e continuamos firmes na luta, na defesa da reforma agrária, na defesa da agroecologia e de um novo modelo de agricultura. Que nós possamos continuar na CPI e fora da CPI, defendemos um novo modelo agrícola. Estamos juntos, seguimos juntos. Um abraço à TVT. Abraço. A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, assumiu a segunda posição no ranking das cidades mais seguras do país, com população entre 200 mil e 500 mil habitantes. Essa posição foi conquistada no Anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil, divulgadas no início deste mês. O anuário foi criado com o objetivo de auxiliar brasileiros que estão em busca de regiões mais seguras para se viver no país. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Prefeito Edinho, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. O prazer é meu, uma alegria imensa, prazer de estar falando com vocês e estar falando com a audiência da nossa querida TVT. E estou muito feliz mesmo, sempre que eu sou chamado a participar da programação da TVT, para mim é motivo de muita alegria. E, prefeito Edinho Silva, para falar de um feito, uma coisa muito bacana, e quando a gente fala assim bacana, parece que desmerece, porque o bacana ele vem depois de muito trabalho, e a gente sabe a gestão sua aí à frente da Prefeitura de Araraquara, teve um exemplo que foi na pandemia, mas hoje Araraquara está aí no ranking, a segunda cidade entre as cidades mais seguras. Como que foi essa conquista? Fala um pouco do trabalho para vocês chegarem aí a esse posto. Olha, Cosmo, eu penso que é uma junção de fatores. Você nunca chega a um estágio como esse por um fator ou outro ou por uma medida de forma pontual. É um conjunto de iniciativas que a cidade de Araraquara desenvolveu. Primeiro, quero aqui publicamente reconhecer o ambiente que existe na cidade para o trabalho conjunto. Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e a nossa Guarda Municipal, que faz um trabalho de suporte ao policiamento excepcional. E quero, inclusive, aproveitar a oportunidade de dizer, Cosmo e Ana e toda a população que nos acompanha, a Guarda de Araraquara ela é desarmada. Vou repetir, nossa Guarda Municipal, desde a sua criação, quando eu fui prefeito em 2001, a primeira vez, fui eu que criei a Guarda Municipal, ela é desarmada. O que é importante para a gente acabar também com esse mito que segurança é sinônimo de armas pesadas. E, claro, a Polícia Militar tem a sua atribuição constitucional, tem que ter aí os seus instrumentos e ela anda armada. A Polícia Civil, que é a polícia
judiciária também, quando necessário, claro, ela precisa andar armada, assim é a Polícia Federal. A Guarda, ela tem uma outra atribuição tão importante quanto todas essas polícias, mas nós construímos no município que é uma guarda desarmada. A gente diz que é uma guarda cidadã que faz policiamento preventivo. Tem um sistema de inteligência hoje reconhecido pelas demais polícias. Hoje, se algum crime acontece na cidade, o sistema de inteligência da Guarda Municipal ele é prontamente acionado, ele funciona e ele ajuda a desvendar crimes importantes. Então, o que mostra que a inteligência policial também é algo que tem que ser investido. Então, essa junção, no nosso caso, o gabinete, nós temos um gabinete que unifica, né, todas as polícias de Araraquara, inclusive bombeiro, inclusive a Defesa Civil, que é o gabinete integrado, coordenado pelo nosso secretário de Segurança, que é o Coronel João Alberto, um coronel reformado da Polícia Militar. Esse gabinete funciona, portanto, essa unificação das polícias, isso é algo importante. Outro fator importante, Cosmo e Ana, são aquilo que a gente fala que são as políticas públicas preventivas, que impedem a criminalidade. O que é? São os programas sociais envolvendo criança e adolescente, principalmente criança e adolescente, e jovem em situação de vulnerabilidade. Nós temos programas importantes, programas que dão sustentabilidade, né, às famílias, aquelas famílias que passam por dificuldades, programas desde transferência de renda, programas de segurança alimentar. Os CRAS nos nossos bairros fazem um trabalho, do ponto de vista que lá na frente é um trabalho preventivo de segurança, um trabalho fantástico com as famílias, com suporte da assistência, suporte pedagógico, os programas de geração de trabalho e renda. Nós temos aqui várias experiências, portanto, que impedem que o ambiente propício para a criminalidade ele aconteça ou ele se propague. Também, por exemplo, nós temos uma economia solidária, uma economia criativa e solidária no município, que funciona. Entre as iniciativas que nós temos de economia solidária, nós temos uma cooperativa só com egressos do sistema prisional, só para mulheres e homens que cumpriram pena. Por que isso é importante? Porque quando alguém cumpre pena, paga a sua dívida com a sociedade, muitas vezes essas pessoas têm dificuldade para voltar ao mercado de trabalho. E nós criamos um programa nesse sentido, né? E esse programa, portanto, ele é uma iniciativa importante para que a reincidência não aconteça em relação à criminalidade. Então eu penso, Cosmo, Ana, telespectadores, né, e quem nos acompanha pelas redes sociais, por toda a estrutura da nossa querida TVT, eu penso que é uma junção de fatores. Os programas sociais, as iniciativas que a Prefeitura tem para não permitir que o ambiente da criminalidade exista, eu penso que é fundamental, e também esse trabalho unificado que nós fazemos com as forças policiais, onde a Guarda Municipal cumpre um papel importante, e repito, nós estamos falando de uma cidade que foi considerada de 200 a 500 mil habitantes, a segunda com menor índice de criminalidade do país, e se nós pegarmos todos os indicadores, Araraquara é a sétima com menor índice de criminalidade, portanto, está aí à frente de muitas capitais, de várias cidades brasileiras. Essa Guarda Municipal de Araraquara ela é desarmada. Eu não estou criticando o prefeito que arma a sua guarda. Eu só estou ressaltando que quando a guarda é desarmada, ela também funciona, ela também cumpre o papel, ela também ajuda no combate à violência, para a gente diminuir um pouco, né, ou pelo menos enfrentar esse debate que arma é sinônimo de segurança. A arma é importante para quem cumpre o papel mais de repressão. Agora, para a prevenção, né, o fato de nós termos uma Guarda Municipal desarmada, ela cumpre esse papel igual ou até melhor. Então, eu quero ressaltar esse fator também. É muito importante ressaltar esse elemento, porque coloca cada
parcela da segurança pública na sua função exata, né? Que não necessariamente uma guarda municipal cidadã, como o senhor mencionou, precisa estar armada para ali dar um suporte à comunidade, aos munícipes. E aí, prefeito, eu queria perguntar ao senhor agora sobre como, então, esse exemplo de Araraquara, que o senhor vem colocando desse pensar integral, juntando os elementos das políticas públicas, pensando na segurança pública a partir desse todo, como é que isso pode ser espelho para outras cidades do nosso estado, que a gente sabe que vem sofrendo com uma segurança pública? É uma grande preocupação da população do nosso estado, no geral, nas grandes cidades, por exemplo. Olha, Ana, eu penso que as políticas públicas, primeiro, elas têm que ser perenes, ou seja, elas têm que ter continuidade. Não adianta você achar que você vai criar um programa para adolescente em conflito com a lei hoje e que amanhã seus indicadores vão melhorar. Eu tive essa semana, Ana, na terça-feira, visitando um sarau, portanto, uma atividade cultural de um programa que nós temos aqui que chama Filhos do Sol. Filhos do Sol, porque Araraquara é a morada do sol por conta da origem tupi-guarani do seu nome. E filhos, porque é a ideia de que nós estamos acolhendo, nós estamos cuidando, e de filhos a gente cuida. O que é esse programa, né? Um programa que foi discutido, inclusive, junto com o juiz, no caso, esse juiz que se propôs a fazer esse debate, que é um dos juízes que cuidam aqui de criança e adolescente em conflito com a lei. Num debate com ele, nós chegamos à conclusão que nós deveríamos ter um programa mais arrojado, mais estruturado do que aquilo que a gente já fazia via CRAS, via o Bolsa Família. E quando o governo Bolsonaro praticamente acabou com o Bolsa Família, nós criamos aqui um cartão de transferência de renda também. Enfim, e nós, em síntese, nós criamos um programa que chama Filhos do Sol, que é um programa para criança ou pré-adolescente a partir de 12 anos, e depende do caso, ele vai até 21 anos, né? Para criança, adolescente e jovem em conflito com a lei ou em situação de extrema vulnerabilidade. Eu vou falar para vocês aqui, até eu vou me emocionar um pouco. É um programa que eu acompanhei, eu sentei para ajudar a elaborar o programa, para desenvolver o programa, e acompanho muito, mas eu fui ver essa atividade cultural na última terça-noite, é de emocionar o que você vê, né, o que esse jovem, esse adolescente, quando apoiado, estimulado, né, porque nós damos uma bolsa para ele, para que ele volte para a escola, para que ele participe de curso de qualificação profissional e para que ele participe das oficinas culturais, enfim, oficinas em todas as áreas, mas ele tem que participar para ter o direito à bolsa e, claro, está no ensino regular. É absurdo o que a gente vê, absurdo do ponto de vista positivo, a capacidade de criação, a qualidade das apresentações. Então, eu fiquei olhando aquilo e era recente a divulgação do dado de que Araraquara era, no Brasil, a segunda cidade menos violenta do país. Eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, isso aqui tem um papel muito importante. Esse programa, ele tem um papel muito importante, tudo isso que nós estamos vivendo na cidade. E outro que também, eu trouxe o juiz da vara das execuções para conhecer essa cooperativa de egresso tema prisional, mulheres e homens, que nós criamos e que estão trabalhando, estão gerando renda, estão distribuindo renda, né, os cooperados. Eu também imagino, né, se essas pessoas, mulheres e homens, não estivessem ali, a chance deles estarem voltando para a criminalidade é imensa, porque a sociedade ela é preconceituosa, ela não dá direito às pessoas recomeçarem as suas vidas. Então, eu estou dando 2 exemplos, né, como eu poderia dar vários, ou seja, a Prefeitura de Araraquara tem uma rede de programas sociais que funcionam. Eu estou destacando 2. Agora, são programas, nós estamos há 4 anos, 5 anos. Então, o que eu diria para o prefeito que quer e que acredita nesse caminho
é que nós temos que plantar. Quanto mais tempo nós demoramos para plantar, mais tempo nós vamos demorar para colher. Então, plantem, organizem políticas públicas, disputam. Nós temos que disputar as pessoas com a criminalidade. É como se fosse uma guerra. Nós vamos vencer a guerra com a criminalidade. Como? Estimulando a cidadania, oferecendo oportunidades, dizendo para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto que já, de alguma forma, teve relação com a criminalidade, dizendo, olha, tem oportunidade. Se você quer um outro caminho, tem oportunidade e a política pública é que vai oferecer esse caminho. E se nós ganhamos 10, 20, 30, 100, 200, 300, 500, 1000 pessoas nessa guerra com a criminalidade, se nós ganhamos essas pessoas, evidente, é impossível a criminalidade não cair. É impossível porque nós estamos oferecendo oportunidades a quem muitas vezes nunca teve oportunidade, nunca conheceu outro caminho, senão o caminho do conflito com a lei. Prefeito Edinho Silva, muito bem lembrado. Nosso tempo está se esgotando, infelizmente, mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Você é um gestor público, você é filiado ao Partido dos Trabalhadores, já governou Araraquara, voltou e agora está na segunda gestão porque foi reeleito. A minha pergunta, como é que reverbera este exemplo de Araraquara para outras prefeituras petistas no jeito petista de governar? 2 minutinhos, por favor, prefeito. Cosme, bem rápido, né? Porque eu me empolgo aqui, eu vou tomar todo o tempo do nosso programa. E vocês têm muita coisa para levar de notícia. Olha, eu ainda não tive oportunidade de conversar com as minhas amigas e amigos prefeitos do PT. Certamente, se chamado, farei isso com o maior prazer, mostrando um pouco o que nós estamos fazendo. Pode ser que nem tudo que a gente faça aqui tem a mesma repercussão em outras cidades. Cada cidade tem a sua formação social, econômica, né? Então, uma coisa efetivamente que dá certo num lugar necessariamente não vai dar certo em outro, ou dará certo em outro. Isso depende muito, né, na minha avaliação, da conjuntura econômica e social de cada município. Mas eu me coloco à disposição. Eu acho que a gente nunca precisa inventar a roda, não é necessário que se invente a roda. E muitas coisas que eu faço em Araraquara, eu fiz olhando também experiências que deram certo. Mas não tive essa oportunidade. Mas o que eu posso dizer é que aqui em Araraquara, esses 2 pilares, basicamente, esse trabalho conjunto das polícias, com a participação decisiva da Guarda Municipal, desarmada, e esse colchão social que nós criamos, essas políticas públicas que nós criamos, eu não tenho nenhuma dúvida que esses 2 fatores somados deram essa posição importante para a cidade de Araraquara, de ser uma cidade, está entre as cidades mais seguras do Brasil. Conversamos com o prefeito Edinho Silva, prefeito da cidade de Araraquara, essa que entrou no ranking em segundo lugar como uma das cidades mais seguras para se viver. Prefeito Edinho, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a você, ao Cosmo. Muito obrigado a toda a direção da TVT. Muito obrigado ao público que nos acompanha. Gratidão pela oportunidade. Abraço. Com a vitória de Javier Milei nas chamadas primárias abertas, simultâneas e obrigatórias na Argentina, o peronismo vai enfrentar a extrema-direita em meio à crise econômica e política no país. Candidato governista, ministro Sérgio Massa, precisa convencer os argentinos de que vai resolver a crise econômica e política que Alberto Fernandes não conseguiu solucionar em 4 anos. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Martim Granovski, que é jornalista argentino e colunista do Página 12. Martim Granovski, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Eu não tenho nada mais que dizer, porque você ha explicado e sintetizado perfeitamente qual é o problema da Argentina neste momento. Não, mas a gente tem muito que conversar, porque os telespectadores aqui no Brasil precisam entender o complexo sistema eleitoral argentino,
Mas nessas primárias teve um que a mais aí, um plus que deixou o povo apreensivo, que foi a vitória de um candidato de extrema-direita, o Javier Milei, aí ganhando, saindo na frente. Não é a eleição presidencial, que ela acontece em outubro, mas ela sinaliza. Queria te ouvir como é que foi o dia depois desse resultado das primárias, com o Milei largando na frente. ¿En una palabra? Pode Como ser você uma quiser. resposta. Como você quiser. Horrible, horrible. Son duas palavras, duas vezes a mesma palavra. Horrible foi. O sistema argentino não é complicado. O sistema argentino é o mesmo sistema que o sistema brasileiro. Uma primeira volta, se ninguém ganha, bueno, é diferente porque não precisamos 50% mais 45%. Se ninguém obtém 45%, ou outra coisa que não tem sentido explicar agora, vamos a uma segunda volta, balotagem. A isso, vocês têm que agregar as primárias obrigatórias, que a eleição que tivemos no último domingo, 13. Alguns dizem que essas primárias são como grande sondagem verdadeiro, sondagem exato. Vocês sabem que os sondagens no mundo são muito ruins agora em todos os países do mundo. Europa, na América Latina, Argentina também. Ok. Mas não é somente isso. Porque para alguns, foi uma surpresa total o triunfo de Javier Milei, que um admirador e amigo, admirador de Jair Bolsonaro, é amigo pessoal e com contactos políticos com os filhos do Jair Bolsonaro. É um elemento importante para que vocês, brasileiros, entendam quem é Javier Milei. Bien, esse é um ponto. Para algumas pessoas, esse triunfo de Javier Milei com 30% dos votos, 30%, muito, é uma surpresa total. Para outros, a surpresa foi o número do 30%. E a discussão agora, o análise, mais do que a discussão, o análise agora é que representam esses votos de Milei. A quem representa Milei? E para isso, a experiência brasileira é muito, muito importante. Muito importante. Eu me lembro perfeitamente quando uma parte dos brasileiros, uma parte do PT, dizia: Bolsonaro não tem importância, é solamente um palhaço, se diz em brasileiro, um clown. Sim? Sim, Nada, não é uma pessoa séria. Não hay que tomar Bolsonaro como si fuera algo, un fenómeno político serio. Eu era muy amigo de Marco Aurelio García, o asesor personal de Lula. Muy amigo de Marco Aurelio. E Marco Aurelio, cuando Bolsonaro apareció na escena pública, eu me lembro perfectamente que Marco Aurelio me advirtió, en castellano, en español decía: querido, prestale atención a Bolsonaro, no lo minimices. Querido, es comprensible en portugués. Presta mucha atención a Bolsonaro. No es un fenómeno mínimo, es un fenómeno serio. Bueno, en Argentina precisamos entender, espero que no con una victoria de Milei, pero precisamos entender qué es lo que representa este tipo de extrema derecha con representación popular, que es un anarcocapitalista mais ultraliberal. É um ultraliberal, mas é conservador em termos de valores. Na Argentina, por exemplo, temos lei de aborto legal. Bueno, Javier Milei anunciou que vai a revisar, que vai convocar uma consulta popular, um plebiscito, para revisar a aprovação da lei de aborto. É decir, em termos de valores sociais, no es un liberal, es un ultraconservador. Es un ultraliberal en términos económicos. Con lo cual, la categoría de anarcocapitalismo no es suficiente. Hay que entender con más detalle, con más matices. E essa nomenclatura, para mim, é recente, Martim. Anarcocapitalista, para mim, é um termo, uma terminologia que em si só já há uma contradição. Mas, já aproveitando que você falou do lado liberal de Milei, vou trazer um pouco depois do resultado, houve uma disparada do dólar aí na Argentina,
mais de 21%, e com isso também os juros tiveram que aumentar também. Alguns especialistas, economistas, chamaram isso de efeito Milei, né? Esse lugar que ele se colocou em primeiro, aí 30%, fez essa movimentação na economia. Aí eu te pergunto, Martim, quem que se beneficia com o efeito Milei na economia argentina hoje? Se benefician los grandes especuladores, a gran banca internacional, igual que en Brasil. La banca argentina es menor do que en Brasil, muito menor. La banca brasileira es mayor, mas tenemos también, igual que en Brasil, un fenómeno de internacionalización de los negocios financieros. Y aquí esos son los beneficiarios. Ahora, yo quiero hacer una precisión. Efecto Milei más efecto Fundo Monetario Internacional. Vocês deben lembrar perfectamente que en 2005, dos países fizeram uma desconexão do Fundo Monetário Internacional, coordinadamente. Uno fue Brasil, con Lula presidente, vocês estaban en Lula 1 en 2005, y en Argentina fue durante el gobierno de Néstor Kirchner. Eso fue a fines de 2005 y comienzos de 2006. Coordinadamente, porque Néstor y Lula falaron, yo me lembro perfectamente de eso, Néstor y Lula falaron y coordinaron, no fue una casualidad. Y la idea de desconexão no fue solamente un tema financiero, fue un tema político estratégico. Es imposible gobernar si você tem o comisario político do Fundo Monetário Internacional, que es el comisario político de los grandes capitales, permanentemente diciéndote, tem que privatizar a BNDES, tem que privatizar o Banco Nación de Argentina, tem que poner a tasa Selic en términos brasileños muito más alta. Bueno, es imposible gobernar en esas condiciones. O gobierno de Mauricio Macri reconectó, hizo a reconexão da Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, o ministro de Economía Sergio Massa es al mismo tiempo o mayor negociador de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, es candidato de Unión por la Patria, básicamente peronismo, partidos aliados, candidato de Unión por la Patria para las elecciones. Y al mismo tiempo, uno de los proyectos de Milei es el proyecto de dolarizar a economía argentina. Dolarizar la economía argentina como Ecuador, como Panamá. No existe ningún país en el mundo, excepto Estados Unidos, por supuesto, que tiene un dólar. Mas Estados Unidos es el fabricante de los dólares. No existe ningún país en el mundo que tenga una economía dolarizada como el tamaño de la economía argentina. Vocês têm Panamá, tem Ecuador, mas no tiene un país. Es como dolarizar Brasil. Es absurdo. A dolarización significaría a liquidación de los salarios. Ahora, a dolarización, como hilo usado en las elecciones, funcionó como una... Vocês têm que esquecer de racionalidade. Funcionó como una cosa mágica, una solución mágica, una ilusión, como una ilusión. ¿Cuál es la ilusión? Você gana en pesos argentinos, ¿no? Equivalente de 2 reales. Y está en inflación. O peso argentino es ruino, o peso argentino es una porquería. Ok. Vocês van a ganar no futuro en una moneda en serio. Vocês van a ganar en dólares. Entonces, você va a ganar mucho dinero. No poco, va a ganar mucho dinero. Você va a aumentar las condiciones de vida porque en dólares. Es la moneda de los Estados Unidos. Argentina no es como Brasil. En Brasil es difícil conseguir, tengo experiencia habiendo trabajado en Brasil, es difícil conseguir un dólar que no sea una casa de troco. En Argentina el dólar es moneda común desde 1975. O sea, un proceso largo ya. Esa es una de las ilusiones que creó Milei. La ilusión de que você va a ganar en dólares, va a ganar bien. Claro, hay que hacer el cálculo cuántos dólares va a ganar, porque quizás, tal vez, el salario va a ser de $5. Entonces, para você va a ser imposible pagar
o aluguel, jantar, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Mas, qual é o benefício de Milei? Por que Milei foi capaz de instalar ilusões como essas? Porque há mal-estar, efectivamente, como foi a introdução do amigo e companheiro primeiro, porque há mal-estar com a situação econômica. Então, a Argentina tem uma paradoxa, se diz em português. Paradoxo, sim. Paradoxa. Bien, Argentina tiene una paradoxa. Un alto nivel de actividad económica y alto nivel de emprego. O desemprego é muito baixo na Argentina. Mas, pela primeira vez, se você tem trabalho em branco, registrado, com papeles, bueno, é muito provável também que o dinheiro não seja suficiente para chegar até o fim do mês. Es un fenómeno nuevo. Entonces, você tem os trabalhadores informales, problema de toda a América Latina, que são mais da metade dos trabalhadores da Argentina. Trabalhadores informales ganham pouco dinheiro por definição. E tem os trabalhadores formales que não chegam a cobrir as necessidades da princípio ao fim do mês. Essa foi uma das canteiras onde Milei obtuvo votos que inclusive, porque hay que ser realista para o análisis, hay muchos votos do Milei que tradicionalmente eran de zonas geográficas peronistas. Es como si Bolsonaro ganara en partes do ABC Paulista. É a mesma coisa. Bueno, Bolsonaro tiene votos de población negra. Sim. O sea, uno podría decir, la tentación en estos casos es decir, você é um suicida, mas Martim, assim você não vai ganhar eleições, porque não vai ganhar eleições acusando a gente que votou. Você tem que persuadir a gente porque você tem uma solução melhor para o futuro. Porque não alcança, não adianta a fórmula de 2018 no Brasil. Democracia, efectivamente, temos uma disyuntiva, democracia ou fascismo. Mas a consigna democracia ou fascismo não é uma consigna eficaz e ganhadora para as eleições. Você tem que explicar a realidade concreta, não somente isso. Martim, nosso tempo está acabando, nós temos 2 minutinhos e eu quero te ouvir das possibilidades. A eleição presidencial em outubro. Daqui para frente, muita coisa ainda tem que vai acontecer no processo eleitoral da Argentina, mas vamos pensar em possibilidades. Há possível reviravolta? Eu quero te ouvir expectativa para lá na frente na eleição presidencial, pensando no futuro. Para a primeira volta, o objetivo da União por la Pátria, que é a força oficialista do governo peronista de Sérgio Massa, o objetivo da União por la Pátria é ser um dos 2 partidos do balotaje. Porque aqui há problema del que não falamos. Não é somente Milei. Temos a força do Mauricio Macri, a candidata é Patricia Bullrich, que é de derecha extrema. Patricia Bullrich é derecha extrema. Milei é extrema derecha. Temos 2 forças. Então, o objetivo do peronismo e da União por la Pátria é ser uma das 2 forças que ser uma das 2 forças do balotaje. É difícil ganhar em primeira volta. Nada é impossível. Você nunca sabe o que sucederá no futuro. Mas o objetivo concreto é 22 de outubro, que uma das 2 forças que surjan dos resultados do balotaje seja o peronismo e seja a União por la Pátria. União pela Pátria. E com certeza a gente volta a falar sobre eleições na Argentina, porque como o Martim falou, primeiro turno acontece 22 de outubro. Vamos ver até lá o que acontece, né, Martim? E o que acontecerá nessa votação. Conversamos com Martim Granovski, que é jornalista argentino e colunista do Página 12, periódico, jornal lá da Argentina. Martim, mais uma vez, obrigada.
pela sua participação e nós ficamos aqui de olho na Argentina para saber os próximos acontecimentos. Obrigado e grande abraço. Abraço. E a gente agora faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Encerrada na última quarta-feira, na capital federal, a 7ª Marcha das Margaridas reuniu mais de 100 mulheres. Presente no evento, o presidente Lula afirmou que o Estado não pode ignorar quem mais precisa e assinou decretos voltados às mulheres. Para falar com a gente sobre a Marcha das Margaridas, nós conversamos agora com a Mazé Moraes, que é secretária de Mulheres da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura e coordenadora geral da Marcha das Margaridas. Mazé Moraes, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Bem-vinda e parabéns por um evento tão maravilhoso. Olá, obrigada. Eu que agradeço o convite, de estar aqui com vocês nesse momento. Realmente foi uma grandiosa Marcha das Margaridas. É uma alegria estar aqui com vocês. Mas antes da gente começar falando especificamente da marcha, dessa 7ª marcha que reuniu mais de 100 mil mulheres na capital federal, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco o legado, quem foi a Margarida, por que a marcha tem o nome de Margarida, para a gente situar o nosso telespectador aqui na TVT e ouvinte na Rádio Brasil Atual. Perfeito. Então, a marcha foi inspirada muito na luta, de uma grande mulher, uma grande líder sindical, Margarida Maria Alves. Era uma trabalhadora rural, sindicalista, a primeira mulher presidenta do Sindicato de Trabalhadores Rurais, lá de Alagoa Grande, da Paraíba, e que foi brutalmente assassinada no dia 12 de agosto de 1983, exatamente pelo fato de ser mulher, pelo fato de fazer a defesa do direito do salário mínimo, do direito da terra, do direito ao salário maternidade, enfim, por tudo isso, a luta de Margarida Alves, infelizmente, tiraram a vida de Margarida, os latifundiários, na frente da sua casa, mas esqueceram que ela era a semente, e essa semente se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. E a gente estamos há 23 anos marchando, a primeira marcha foi em 2000, e está exatamente agora, no dia 12 de agosto, completou 40 anos do assassinato de Margarida Alves. E a marcha ela tem crescido. Então foi muito inspirada na luta de Margarida Alves que nós continuamos marchando, lutando para manter viva, essa força, essa coragem, como ela mesma dizia, que preferia morrer na luta do que morrer de fome, da luta não fugia, porque fazia a defesa do direito da classe trabalhadora, sobretudo das mulheres. Então a nossa luta, a marcha surgiu disso, surgiu por essa necessidade também da visibilidade do trabalho das mulheres, porque mesmo a gente já tendo avançado da década de 80, em relação à aposentadoria, o direito de se associar ao sindicato, que nem isso nós não tínhamos direito, a gente era sócia no sindicato ou vinculada à carteira do esposo, ou do marido, ou do filho, mas nós mulheres não tínhamos esse direito. Então, na década de 80 era muito isso. E aí a gente havia conseguido essas conquistas na década de 90, já um pouco entrar dentro do movimento através de algumas comissões, mas para a gente ainda faltava muito. Então, inspirada na luta de Margarida Alves e também para ter essa visibilidade política das mulheres, do trabalho das mulheres enquanto trabalhadora rural, enquanto luta para reconhecer como agricultora familiar, como trabalhadora de quem sujeitas que de fato faz o trabalho na agricultura familiar, a gente fizemos a primeira marcha, marchamos pela primeira vez aqui na Rua de Brasília, nas esplanadas dos ministérios, com 20 mil mulheres em 2000, que era a marcha que trazia o lema 2.000 razões para marchar contra a fome, a pobreza e a violência sexista. E daí para cá, a nossa marcha foi engrandecendo cada vez mais, não só em número de mulheres, de margaridas, mas também
cada vez mais a sua pauta veio ficando qualificada. Então, para a gente foi nesse sentido. Então, marcharemos, como a gente sempre diz, até que todas sejamos livres, marcharemos como a gente marchou esse ano pela reconstrução do Brasil, estamos todas energizadas, estou aqui feliz porque estou em conexão com as mulheres que estão chegando ainda nos seus estados, e a nossa felicidade, enquanto cada uma das margaridas não chega nos seus territórios, bem, a gente não fica tranquila, depois que a gente sabe que todas chegaram em paz, com vida, com saúde, para a gente isso é uma gratificação, e ainda por cima, com vários anúncios importantes que realmente vai impactar de forma muito positiva na vida delas lá no campo. Vou pegar essa sua deixa aí para falar exatamente sobre a assinatura desses decretos que aconteceu no ato final da marcha, né? A marcha que em si é realizada como ato de rua aconteceu nesses 2 últimos dias, 15 e 16, mas de fato a Marcha das Margaridas é um movimento permanente, perene das mulheres da floresta, do campo e das águas, né? E aí tem o apoio de outras categorias pelo Brasil também, mas eu queria perguntar exatamente sobre essas reivindicações que foram feitas pelas mulheres trabalhadoras do campo, da floresta e das águas, inclusive importante mencioná-las, né? E como foi recebida a presença do presidente Lula no ato e a assinatura dos decretos, como você já deu um spoiler aí, um iniciozinho vai ser tão importante. Primeiro dizer que a recepção, o recebimento do presidente Lula na marcha, para a gente, assim, era tudo que nós queria também, né? Até porque nós estamos, essa marcha de 2023, diferente da marcha de 2019, por exemplo, que também eu estava na coordenação, a gente dizia que a marcha de 2019 foi a marcha da resistência, essa marcha, para nós, foi a marcha da esperança. A marcha da esperança, do verbo esperançar, como disse o nosso grandioso Paulo Freire, a marcha da retomada das políticas públicas, das conquistas que ao longo do caminhar de muitos anos que a gente havia conquistado e que infelizmente foram tiradas, arrancadas da gente. Então era uma marcha de muita expectativa, havia uma expectativa muito grande em nós, até porque nós entregamos a nossa pauta há quase 2 meses ao governo. No dia 21 de junho, nós entregamos a nossa pauta exatamente para o governo ter tempo tranquilo para poder fazer as negociações. A gente passou esses quase 2 meses no processo, andamos em mais de 23 ministérios, fazendo o diálogo da nossa pauta, porque a nossa pauta ela é construída em cima de 13 grandes eixos temáticos e que ela é construída de forma coletiva e que para nós foi muito, a expectativa era muito grande das mulheres do campo, da floresta, das águas, dos 4 cantos do nosso país e do mundo, porque pela primeira vez nós tivemos aqui em Brasília, ou seja, nós ainda estamos com as companheiras aqui ainda, 36 países, mais de 100 mulheres desses países estão aqui conosco ainda, porque elas ainda estão, porque terminou a marcha, a gente continua num curso de formação, elas só retornam aos países dela hoje à noite, amanhã pela manhã, e para nós a expectativa era os anúncios, então a gente recebeu com muito carinho a presença do presidente Lula fazendo anúncio de 4 grandes decretos, para a gente foi fundamental. E a nossa pauta, ela tem coisas estruturantes, coisas pontuais, que a gente diz que é pauta que tem que ser respondida de curto, médio e longo prazo. E nós vamos monitorar. Recebemos um caderno, que inclusive estou com ele aqui. Esse caderno foi o caderno das respostas da Marcha das Margaridas, com muitas páginas, que vocês podem, então, todos os ministérios que receberam a nossa pauta, responderam aqui, tem resposta, além dos decretos que Lula assinou, dos 8 decretos que foi assinado, está aqui tudo registrado, as respostas de cada um dos ministérios que se debruçaram em cima da pauta e fizeram questão de responder para a gente. Então, para nós, é extremamente importante aqueles anúncios e a gente vai fazer, né, o monitoramento dessa pauta, né? Lula assinou o decreto da questão dos quintais produtivos, foi o decreto da seleção
de famílias para a reforma agrária, o decreto de instituir a Comissão Nacional de Violência, de enfrentamento à violência contra a mulher lá no campo, né? O decreto de instituir o Plano Nacional da Juventude Rural, que também foi importante, o decreto de instituir o Programa Nacional de Cidadania e Bem Viver, o decreto da retomada da Política Nacional do Trabalho Rural e Emprego, o decreto da retomada da Bolsa Verde, o decreto do programa emergencial de reforma agrária para 5.700 famílias. Então, assim, foram anúncios para a gente extremamente importante, para além desses anúncios que o presidente Lula fez de assinatura de decreto, tem várias outras respostas também que para a gente são fundamentais, que está no nosso caderno, que a gente recebeu e que a gente vai fazer o diálogo, continuar o diálogo com o governo, para que realmente essas respostas, essas políticas, elas cheguem na base, não fique só no caderno, mas que elas de fato cheguem. O nosso papel agora é fazer esse monitoramento para que ela realmente se concretize lá no mais diverso território do nosso país. Essa vai ser a nossa luta e com fé em Deus eu vou estar aqui firme na luta para cobrar, para monitorar, para dizer aqui foi a pauta da marcha e eu quero que realmente aconteça, faça com que ela aconteça lá na ponta, onde estão as nossas margaridas do campo, da floresta, das águas. É isso. Então, a gente realmente está muito feliz por esses anúncios e pela grandiosidade que foi a nossa 7ª Marcha das Margaridas. E, Mazé, o que chama a atenção também, no governo anterior, quando a Marcha das Margaridas era realizada, vocês não tinham nenhum suporte, nenhum respaldo, né? Eu queria que você, em 3 minutinhos que nós temos disponíveis ainda, pudesse falar dessa diferenciação, né? O que foi a Marcha das Margaridas no governo anterior e já no governo do presidente Lula, serem recebidas pelo presidente. E, para além disso, várias mulheres ministras foram dar um abraço nas Margaridas. Exatamente. Olha, pense totalmente diferente. A marcha de 2019 foi a marcha que a gente marchou pura resistência, com coragem, e ao mesmo tempo com medo, porque nós estávamos vivendo em um governo negacionista que incitava o ódio. Mas mesmo assim as Margaridas vieram para Brasília e marcharam e mostraram a força. Nós não entregamos nenhuma pauta a esse desgoverno, a gente entregou uma plataforma para a sociedade dizendo que modelo de sociedade as Margaridas desejariam. Então, não teve nenhum processo de negociação, nenhum diálogo com esse governo em 2019. E aí, diferente de agora, gente, é um momento de muita esperança, da retomada, da emoção que tomou conta. Pela primeira vez, nós entregamos uma pauta lá no Palácio do Planalto, no dia 21 de junho, para 13 ministros e ministras. Pela primeira vez, nós já passamos por mais de 23 ministérios fazendo um processo de negociação. Nós tivemos um ato de abertura política da marcha no dia 15, que tivemos muitos ministros e ministras que tiveram com a gente. Nós tivemos o ato de encerramento com vários ministros e ministras que tiveram com a gente na caminhada. Nós tivemos governadores, governadoras, vários parlamentares, e aí você consegue perceber essa diferença, o respeito com que o governo está tendo com as Margaridas, o olhar como o governo está olhando com toda a atenção, através dos seus ministérios, para as Margaridas, para a pauta das Margaridas. Isso faz toda a diferença. Abrir as portas para as Margaridas, para fazer esse diálogo, isso para a gente é fundamental. Então, assim, realmente nós estamos com muita esperança de que a retomada dessas políticas, desses programas, desses espaços, realmente consiga chegar lá na ponta. E nós vamos ficar monitorando e cobrando. E é sobre essa 7ª edição da Marcha das Margaridas, que aconteceu lá em Brasília, que a gente conversou com Mazé Moraes, que é secretária de Mulheres da CONTAG, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura, e também uma das coordenadora geral da Marcha das Margaridas. Mazé, muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e vida longa à Marcha das Margaridas e a Organização das Mulheres no Campo. Obrigada. A gente que agradece e nos colocamos à disposição. Muito obrigada.
Seguiremos em marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Perfeito. Abraço. Abraço. Nesta semana, novos documentos da Polícia Federal que se tornaram públicos envolvendo o Rolex cravejado de diamantes complicaram ainda mais o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, outros militares e o advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef. Para repercutir os desdobramentos do caso das joias que cercam Bolsonaro e pessoas do seu entorno, nós falamos agora com a Eleonora de Lucena, jornalista e editora do site Tutameia. Eleonora, tudo bem? Prazer te receber aqui mais uma vez no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Ana Rosa e Cosme. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eleonora, esta semana, outros desdobramentos envolvendo aí as joias doadas a Jair Bolsonaro, até então presidente da República. Joias essa que vem cercando cada vez mais Bolsonaro e seu entorno. E com mais agravantes, agora com outros militares envolvidos e agora também essa história do advogado da família, Frederic Wassef. Primeiro ele não sabia e agora ele sabe, tem comprovante de compra. Queria te ouvir sobre esta semana envolvendo aí a questão de joias, Bolsonaro e afins. Eu acho que é uma semana que talvez seja até agora uma das piores semanas para as Forças Armadas brasileiras desde o final da ditadura militar. Quer dizer, as Forças Armadas, né, estão sendo envolvidas pelo governo Bolsonaro e vice-versa, né, num escândalo de uma quadrilha, que tudo aparenta ser uma quadrilha de assalto ao patrimônio público, né, que também envolve, talvez principalmente envolve, né, a participação de militares da ativa numa tentativa de golpe de Estado, que foi o que a gente viu no dia 8 de janeiro. Então, o caso das joias, né, se soma, né, o resultado dessas investigações que mostram as Forças Armadas envolvidas em crimes, né, participantes da ativa e da reserva envolvidos. Quer dizer, é uma situação muito preocupante, é uma preocupante para a instituição e é claro que se somam todos os dias novos indícios dos crimes cometidos por Jair Bolsonaro. São vários crimes, tem o crime, né, de envolvimento na tentativa de golpe de Estado, de envolver as Forças Armadas nisso, tem o crime, os variados crimes que ele cometeu durante a pandemia, né, fake news, tentativa de desacreditar o processo eleitoral, as urnas eletrônicas, e a gente teve mais detalhes aí nesta semana, né, de uma tentativa rocambolesca de tentar desacreditar a eleição brasileira. Quer dizer, uma ação, né, coordenada pelo então presidente da República para atacar, minar a democracia brasileira, instaurar uma ditadura e ainda por cima abocanhar patrimônio público em benefício próprio. Quer dizer, é uma situação muito, muito ruim. E, Eleonora, vamos focar agora aqui no Wassef, né? Essa figura que é advogada da família Bolsonaro, foi na casa de Wassef, lá atrás, que foi encontrado Queiroz, foragido, né? Escondido da polícia antes de ser preso. Então, a ligação com a família Bolsonaro é indiscutível. E aí existe agora relação deste advogado com todo esse imbróglio das joias, porque diz que recomprou o relógio e trouxe de volta, quase como eu fiquei culpado pela venda, e trouxe de volta. Mas da onde veio esse dinheiro? Por que da recompra? O que aconteceu? E no final das contas, quando retornou, não declarou na Polícia Federal também que estava com um bem comprado no exterior, que a gente sabe também que é crime. Como explicar tudo isso, Eleonora? Bom, são detalhes aí dessa turma, né, dessa gangue que esteve atuando no centro do poder da República. O Wassef é uma dessas peças, né, uma peça trágica desse enredo, né, de assalto. Então, cada dia a gente tem mais um pedaço do quebra-cabeça, mas a gente já tem uma visão, ainda que
precária, né, mas ela tem uma visão do tamanho, né, dos crimes, o tamanho dos crimes que foram cometidos por essa gangue. Então, as versões se modificam, né, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, quer dizer, o próprio Bolsonaro tem várias versões, ele nega, mas depois ele tem versões diferentes, quer dizer, há uma inconsistência total na defesa do Bolsonaro, ele está ficando cada vez mais isolado politicamente. Eu acho que o depoimento também do hacker na Câmara, na CPMI, dos autos golpistas do 8 de janeiro, está revelando uma série de outros detalhes, quer dizer, são atos que precisam ser apurados, pelas investigações, e precisa haver punição. Quer dizer, precisa haver punição não só do Bolsonaro, onde se acumulam provas, mas de toda uma turma, né, que estava no Estado, estava nas Forças Armadas e no seu entorno, que agiu contra o Brasil, quer dizer, contra os interesses brasileiros, burlando leis, né, atacando a democracia, que precisam ser devidamente punidos para que a gente sinalize, né, a força da democracia brasileira. A força da democracia brasileira, nesse momento, passa, né, pela punição do Bolsonaro e sua gangue. Eleonora, há quem diga que nessa última semana, a partir do caso das joias, que Bolsonaro e o bolsonarismo deu uma recuada, foi um dos maiores baques, né, do que se pode, desde que ele saiu da presidência da República. A gente pode fazer essa leitura de fato e até onde pode se desidratar Bolsonaro e o bolsonarismo, Eleonora? Olha, eu acho que há um enfraquecimento do bolsonarismo, eu acho que é fato. Quer dizer, eu acho que a gente, inclusive pelo silêncio das redes da extrema-direita e pelos subterfúgios que estão sendo usados, né, nessas correntes para tentar justificar essa história, é possível, sim, dizer que há um enfraquecimento. Mas eu acho que não pode, de forma alguma, subestimar a força do fascismo no Brasil. A gente viu, não só no resultado das urnas, mas durante todo esse processo, nesse ano, que ainda há, né, uma parcela da sociedade brasileira que adere a esse tipo de ideia, né, tão deletéria, tão terrível para a população brasileira. A gente tem um fenômeno agora na Argentina, né, do candidato da extrema-direita, né, crescendo, liderando a corrida presidencial, o que é absolutamente nefasto para o Brasil, para a América Latina, sem falar para a Argentina, porque esse sujeito ele ataca a luta pela justiça social, ele defende o fim da saúde pública, do ensino público, né, venda de órgãos liberada, quer dizer, o sujeito é uma pessoa totalmente contra, né, a própria Revolução, antes da Revolução Francesa, né, os princípios básicos de convivência social, ele ataca. E isso certamente também tem reflexo no Brasil. Então, o Brasil precisa, sim, punir e cuidar para que a sua democracia esteja viva, e tem muita coisa para esclarecer, né? A gente viu ontem, no próprio depoimento do hacker, né, ele alega que o Bolsonaro disse que grampeou o ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, que um país estrangeiro, outro país, grampeou o ministro Alexandre de Moraes. Que país? Aonde se isso? Quer dizer, tem muitas coisas graves que precisam ser esclarecidas. De qualquer maneira, a gente sabe que há uma força internacional da extrema-direita que está atuando, né? Basta ver também, eu estava falando da Argentina, mas nos Estados Unidos, né, os estudos mostram que quanto mais o Trump digamos, apanha na justiça, né, é indiciado, mais ele cresce entre os republicanos e tem chances reais de se eleger novamente no ano que vem. Então, esse tema, essa luta pela democracia, pela justiça, pela igualdade, pela soberania, essencialmente, ela deve seguir, porque mesmo com a eventual prisão do Bolsonaro e do seu entorno, né, essa situação não vai estar resolvida. Quer dizer, a gente vai ter que continuar
apontando caminhos e mostrando que essa saída à direita é ruim para a civilização, é ruim para as pessoas, é ruim para o país. Aproveitando que você falou de uma possível prisão de Bolsonaro, vou trazer à tona aqui as declarações dessa última quinta-feira e sexta-feira do advogado do Mauro Cid. Ele deu entrevista a alguns meios de comunicação aí da grande imprensa, da imprensa hegemônica, falando de uma possível entrega de informações, né? Mas já recuou, falou que não tem a ver com joias, que... Como é que você está analisando tudo isso, Eleonora? Como é que a gente pode observar isso, se de fato vem algo de relevância que pode levar à prisão de Bolsonaro, ou que a gente ainda tem que ter 2 pés atrás para saber exatamente o que vai ser essa delação? Bom, acho que elementos para a prisão do Bolsonaro a gente já tem há muito tempo, como tinha elementos, né, para o impeachment lá atrás, quer dizer, mas isso precisa seguir, né, um processo legal, né, um processo que precisa ter as provas, as apurações, então talvez seja uma questão de tempo, mas acho que as mais de 700 mil mortes já seriam, né, mais do que uma justificativa, né, para cobrar na justiça, né, a punição desse cidadão, que não é nem cidadão, né, dessa pessoa, porque cidadania para ele não existe. Agora, essas declarações do Mauro Cid, advogado do Mauro Cid, eu acho que expressam o dilema, né, do próprio Mauro Cid, que era, né, a pessoa mais, talvez das pessoas mais próximas ali do cotidiano do Bolsonaro, e que se viu, né, participou de uma série de irregularidades e de crimes que estão aparecendo. Ele, ao mesmo tempo, como militar, ele pode achar que deve obediência ao Bolsonaro, né? Ao mesmo tempo, ele também, o advogado já levantou que ele já apenas cumpria ordens, quer dizer, que ele iria delatar os crimes de Bolsonaro, então ele está nesse dilema, certamente está havendo uma série de negociações aí nos bastidores, o envolvimento do pai dele foi um fator que desencadeou, né, segundo as informações aí divulgadas pela imprensa, desencadeou uma insatisfação dele, mas com Mauro Cid, sem Mauro Cid, quer dizer, é uma avalanche de informações, né, de dados, de provas que apontam para os crimes de Bolsonaro. E isso precisa passar pela justiça, mas pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas o importante é que a punição aconteça. E outra questão, Leonora, para a gente finalizar, é que no meio político parece que Bolsonaro não está mais resguardado pelos seus pares. Queria te ouvir também sobre essa questão no que diz respeito ao efeito político. Pro PL, o partido dele mesmo, nós vemos declarações de Valdemar da Costa Neto, que é o presidente da legenda, e dos seus pares. Como que você avalia também essa questão no meio político? Eu acho que o Bolsonaro está sendo descartado, né, pelos seus apoiadores no mundo político e certamente vai ser descartado também pelas Forças Armadas que apoiaram essa candidatura. Essa candidatura do Bolsonaro não teria existido se não houvesse, né, um apoio explícito das Forças Armadas, a pressão explícita das Forças Armadas, inclusive naquele famoso tweet, né, que acabou resultando numa decisão do STF que retirou o presidente Lula da disputa. Então, as Forças Armadas contribuíram para a eleição de Bolsonaro e estão agora provavelmente no movimento de dissociação. Os apoiadores de Bolsonaro no mundo político, né, estão buscando o embarque até no governo Lula, né? Essa famosa reforma ministerial que está sendo discutido demonstra isso, quer dizer que os apoiadores de Bolsonaro buscam um lugar no governo, a gente não sabe exatamente com que propósito, se é mais republicano ou menos republicano, mas o fato é que há um desembarque geral, né, do Bolsonaro, o que não significa que a extrema-direita não esteja procurando e está todo dia, né, exposto um outro candidato para encarnar essas ideias retrógradas, né, de retrocesso da sociedade. Conversamos com Eleonora de Lucena, jornalista e editora do site Tutameia. Eleonora, é sempre um prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT.
Muito obrigada, Ana Rosa. Muito obrigada, Cosmo. Um abraço para vocês. Bom trabalho. Abraço. Abraço. Tchau. Aproveitando que a gente vai seguir para o intervalo agora, vai lá no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT e se inscreve para não perder nada da programação da TVT. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Depois do depoimento do hacker Walter Delgatti à CPMI do 8 de janeiro, o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, prepara uma confissão, mas afirmou que não tem nada a ver sobre as joias, mas vai ter uma confissão, segundo o advogado Bittencourt. Na última sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Jair e Michele Bolsonaro. Para falar com a gente sobre esse momento, o depoimento do Delgatti à CPMI e esta decisão de Moraes, nós conversamos agora com o deputado federal pelo PT do Maranhão, o Rubens Pereira Júnior, que também coordena a bancada do PT na CPMI do golpe. Deputado Rubens Pereira Júnior, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Tudo bem, eu é que agradeço a oportunidade. Deputado, vamos começar a nossa conversa com o depoimento de Walter Delgatti na CPMI do golpe, do 8 de janeiro. Este depoimento que todos vêm afirmando, inclusive a relatora, que foi um depoimento bombástico. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui, o senhor que é integrante, é membro da CPI, coordena a bancada do PT na comissão, desses momentos bombásticos do depoimento de Delgatti na CPMI em Brasília. Olha, no início a oposição tinha uma tese, que os atos do dia 8 foram algumas velhinhas, umas senhorinhas que iam fazer uma manifestação e alguns poucos se excederam e cometeram os atos de vandalismo. Essa era a tese deles. A nossa tese desde o início sempre foi uma tentativa de golpe de Estado que atacaram a sede dos três poderes, que foi planejado e financiado e que, portanto, tem que ser tudo investigado. Quanto mais avançam os trabalhos da CPI, mais a gente percebe que a tese verdadeira era a tentativa de golpe. Inclusive, não foi uma tentativa de golpe. Não foi apenas o dia 8 de janeiro. Começou no dia 12 de dezembro, que é o dia da diplomação do Lula, onde houve uma invasão à sede da Polícia Federal. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, teve um episódio de uma bomba colocada em um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Qual era o objetivo? Criar um caos social e impedir a posse do presidente Lula. Teve uma terceira, que era uma minuta golpista. Todo mundo pedindo uma decretação de estado de sítio, uma decretação de estado de emergência, alegando o artigo 142 da Constituição. A quarta foi a do dia 8 de janeiro. Eu já estava abismado com tantas tentativas de golpe assim. Tanto desrespeito à democracia, à Constituição, à vontade soberana do povo brasileiro. Mas ontem, no depoimento do Delgatti, nós descobrimos uma quinta tentativa, feita pelo hacker de Araraquara, que foi contratado, vejam só, para quebrar o sistema da urna eletrônica, para poder inserir votos diferentes daquilo que o eleitor fez. E o mais grave, segundo o Delgatti, quem o contratou para essa tarefa? O ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, no dia 10 de agosto do ano passado, em plena campanha, qual foi a agenda do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro? Recebeu o Delgatti no Palácio da Alvorada. Para quê? Para tomar um café. E qual era o assunto? Formas de invadir a urna eletrônica. Então era uma outra tentativa de desvirtuar a vontade do povo. Ao meu ver, naquela altura o Bolsonaro já sabia que ia perder a eleição, porque o governo estava muito mal avaliado, desde a pandemia, a ausência de políticas públicas. Ele já tinha percebido que só o cercadinho não vence uma eleição de presidente da República, apesar de todos os abusos. E aí ele chama o hacker e diz, temos que invadir a urna eletrônica. Qual é? Então, mais uma tentativa de golpe. O que o hacker responde para ele? Olha, não dá. O sistema é infalível. O código-fonte fica guardado num cofre no TSE e é offline, portanto não tem como invadir. Aí o que o Bolsonaro faz então sucessivamente? 2 pedidos. Pois cria uma urna falsa, com código-fonte diferente,
Para quê? Só para a gente simular que a pessoa está votando em um número e está dando outro candidato. Qual era o objetivo desse vídeo, dessa simulação? Ser mais uma fake news para alimentar eles próprios, a própria base bolsonarista, para ter um caos social, deslegitimar o Poder Judiciário e colocar em suspeição o resultado da eleição. Além disso, que é outro absurdo, o Delgatti saiu com mais uma tarefa. Qual foi? Ir até o Ministério da Defesa, reunir com os técnicos da defesa para poder elaborar perguntas para a Justiça Eleitoral para colocar em suspeição a eleição. Repito, isso tudo era orientado, determinado diretamente pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E aí o hacker perguntava, olha, mas isso não pode ser perigoso? E ele dizia, se alguém lhe prender, eu prendo o juiz que lhe prendeu. E, deputado... E ainda tinha mais, só para poder arrematar. Conclua, com e aí certeza. tinha a questão, e o custo? E o custo disso tudo? E aí diziam para ele, não se preocupe com o custo, que nós temos como financiar isso. Então ontem ficou, sem sombra de dúvidas, a real e direta participação do Bolsonaro numa tentativa de desestabilizar a eleição para evitar a vitória e a posse do presidente Lula numa clara tentativa de golpe de Estado. Foi infrutífera, porque a urna é inviolável e, graças a Deus, é que com isso o povo pôde exercer livremente a sua vontade. Exatamente. Estamos aí falando dos trabalhos da CPMI, do depoimento mais recente do Delgatti, mas queria trazer para esse contexto também a operação da Polícia Federal nesta sexta-feira pela manhã, de busca e apreensão e de prisão preventiva de vários agentes ali da Polícia Militar do Distrito Federal. Isso é, existe o trabalho sendo feito pela CPMI, de todo o processo dentro da Câmara, inclusive um pedido da extrema-direita, né? Que é um caso que eu quero perguntar para o senhor depois, mas há também o trabalho da Polícia Federal acontecendo em paralelo, acontecendo ao mesmo tempo em que essa CPMI ocorre. Então, diante de todas essas informações que a CPMI está trazendo à luz, e também da atuação da Polícia Federal. Esse pedido de CPMI da extrema-direita foi um tiro no pé, no final das contas, porque eles estão se enfiando num buraco cada vez maior e se colocando para serem julgados e responderem pelos seus atos? Com certeza. A pauta do governo não era a pauta de CPI. CPI é uma pauta política apenas. A pauta do governo é a pauta do mundo real, aquela que melhora a vida das pessoas. O governo está preocupado com Minha Casa Minha Vida, com o preço de combustível, com Bolsa Família, com a retomada da economia, com o aumento de emprego. É com escola em tempo integral, é com mais médico. Essa é a pauta que o governo tem prioridade. Mas já que a oposição insistiu tanto, o governo não se opôs e concordou com essa criação da CPI. Só que lá na Câmara, toda vez que tem uma frase bonita que a gente não sabe de quem foi, a gente diz que foi de Ulisses Guimarães. E ontem um deputado experiente me disse, olha, Ulisses já falava, CPI é que nem um avião. Tu sabe de onde ele decola, mas tu não sabe onde ele vai pousar. E é isso que está acontecendo. A gente sabe como começa, não sabe como termina. E a CPI tem essa característica de fazer uma investigação política, mas uma investigação pública, com ampla cobertura da imprensa, com ampla cobertura da sociedade civil, e faz com que aqueça o assunto, coloque essa pauta na ordem do dia e, inclusive, tira alguns entraves das próprias investigações ordinárias. Então, a CPI até aqui é extremamente positiva. Seguramente a oposição já se arrependeu, já deve estar pensando em como encerrar. Na penúltima oitiva, eles já estavam esvaziando a comissão, poucos deles fazendo pergunta, porque não tem mais o que perguntar, e a tese deles era absurda. Qual era a tese deles? Que o governo, que é vítima, na verdade era o culpado pelos atos do dia 8. Até as pedras sabem quem planejou e executou esse ato do dia 8 e que todo o Brasil viu indignado, que não foi um ato contra o governo do presidente Lula apenas. Uma reclamação, eu quero mais saúde, mais educação, é da democracia, faz parte. Mas o que aconteceu foi a invasão e a depredação na sede dos três poderes, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Câmara e Senado. Então foi uma tentativa de golpe de Estado, como tudo que eles fazem, por serem incompetentes, foi infrutífera, graças a Deus, mas aí exige de nós uma reparação,
uma apuração para reparar, uma apuração para apurar responsabilidades e para ter um caráter educativo de que atos como esse não se repitam na história brasileira. Deputado, depois do depoimento do Walter Delgatti na comissão, na CPMI, do golpe, dos atos golpistas de 8 de janeiro, muito se aconteceu nos últimos desdobramentos de sexta-feira em diante. Na sexta-feira à noite, o ministro do Supremo, na quinta-feira à noite, aliás, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu quebra de sigilo bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro. Para além disso, as revelações de Walter Delgatti Júnior envolvendo toda essa questão de Bolsonaro com o sistema eleitoral, tentativa de invasão de urnas. Como é que está o clima em Brasília? O que é que se diz a respeito de Bolsonaro? Duas coisas. Primeiro, está fervilhando no sentido de que ainda há muito por vir, agora que está no início da investigação. E fica claro que não é um revanchismo político, nada disso. Pelo contrário, são as gravidades dos fatos. Se a polícia tivesse feito essa investigação no primeiro dia de governo, todo mundo diria, isso é uma retaliação. Não é o caso. À medida que se vai investigando por uma linha, vão sendo descobertos outros pontos que têm que obrigatoriamente serem investigados. É o caso de uma descoberta fortuita de provas. Você está investigando um crime e você sai encontrando provas de outros crimes. Então, é um trabalho técnico. Eu, particularmente, prefiro que isso fique no âmbito da polícia e do judiciário. Bolsonaro vai ser preso ou não vai ser preso? Para mim, essa é uma decisão que não cabe à política decidir. É uma decisão técnica do judiciário, respeitando a Constituição, respeitando a jurisprudência, respeitando as leis, diferente deles, que comemoravam prisão ilegal. Eu não embarco nessa. Mas, portanto, é uma investigação técnica e que está avançando bastante. Ou seja, ainda há muito por vir. Por outro lado, e aí já na política, sobre Bolsonaro, eu já sou daqueles que pensam que a gente tem que falar o mínimo dele. Bolsonaro já está inelegível, ele já é carta fora do baralho. Tudo que ele quer é que a gente continue alimentando o nome dele, para ele tentar chegar em 2026 e fazer uma transferência de voto. Eu acho que o Bolsonaro é um desserviço até para a direita brasileira. Ele impede o crescimento e surgimento de novas lideranças. Eu não vejo problema nenhum em se discutir governo de esquerda, de direita, liberal, mais conservador, não tem problema. O que não dá é de debater, de conversar, de discutir com a extrema-direita, com aqueles que são negacionistas, que negam a ciência, que negam a estatística, que negam a realidade, que negam a democracia. Então esse é um momento político que nós devemos ampliar a nossa base, dialogar com o centro e, principalmente, isolar os radicais. Então, por mim, a gente até deixava de falar no Bolsonaro. E pensando nessa sua perspectiva, deputado, você acredita que esse está sendo a movimentação também do setor militar? Porque a gente tem um silêncio, né, no meio militar sobre as recentes informações que nós tivemos, que se aproxima cada vez mais de Bolsonaro e do clã Bolsonaro, né, da família e de todo o seu entorno, ao mesmo tempo que existe essa informação do Bittencourt, advogado de Mauro Cid, de que ele fará uma delação, já recuou, como meu colega disse, que não será sobre as joias, mas então que haverá uma delação. Será que essa é uma movimentação dos militares também de se descolar do Bolsonaro, que se enfraqueceu, como o senhor já colocou? Sem dúvida alguma, a gente tem que fazer um registro. Muitos militares torciam pelo golpe, mas na hora prática não embarcaram no golpe. Então, justiça seja feita. Os militares, na sua maioria, não embarcaram na tentativa de golpe. É importante se frisar. A realidade ajuda a enfraquecer esse movimento do Bolsonaro com os militares. Porque qual era a expectativa deles? Que em 6 meses aqui tivesse a maior confusão do mundo, que o governo não se acertasse, que ia dar tudo errado. A gente está em agosto. Tu olha, os resultados do governo são positivos, os resultados da economia são positivos, a aprovação do governo do presidente Lula está subindo, e os caras estão olhando para um lado e para o outro, estão dizendo, peraí, nós fomos enganados, não é nada disso que estavam falando. O Bolsonaro, sim, esse está enrolado e está puxando a gente para lá. Então há, sim, um movimento de descolamento de parte do militarismo brasileiro do Bolsonaro. O centrão mais acostumado com a política, esse já descolou há muito tempo.
E é até normal que seja assim. E eu repito, nós devemos fazer esse diálogo com o centro democrático. Nós não queremos o Brasil dividido como saiu das urnas, 51-49. Foi um resultado muito extremo, muito delicado. Nós tínhamos pela esquerda o melhor candidato de todos possível, que era o presidente Lula. E ainda assim a eleição foi num detalhe, por muito pouco. Então o nosso desafio é dialogar com o centro, dialogar com os militares, dialogar com partidos que não concordam em todas as pautas com a gente, mas ter o maior número, a maior parte de convergência possível. E isso é fazer política. Olha, a gente não vai mudar o nosso projeto de governo, aquele que foi oferecido à população e a população concordou nas urnas em outubro do ano passado. Mas o nosso desafio é isola os radicais. Esse sim nós não podemos compactuar. É por isso que nesse aspecto tem que ser, inclusive, sem anistia. Deputado, momento cômico do depoimento de Walter Delgatti na CPMI dos atos golpistas do 8 de janeiro. Filho do ex-presidente Bolsonaro, senador, o Eduardo Bolsonaro, ele foi lá e disse, depois de ver o pai, então presidente, atacar todo o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas, a justiça eleitoral, ele vem e fala que o convite para o Walter Delgatti não era para ele fraudar o sistema, as urnas, e sim melhorar o sistema eleitoral para levar umas dicas para a justiça eleitoral. Como é que vocês viram essa declaração e esta fala do parlamentar filho de Jair Bolsonaro na comissão? Olha, é delirante, estapafúrdia, dissociada da realidade. A gente sabe que é mentira, e ainda que fosse verdade, ainda é absurda. Tantos técnicos, especialistas na justiça eleitoral, no sistema de votação, e você vai chamar um hacker condenado, estelionatário, para poder ajudar o presidente da República. É óbvio que isso é um absurdo, não colou essa justificativa, mostrava só o desespero e a falta de argumento que a oposição tinha naquela oitiva de ontem. Então ontem ficou clara a participação do Bolsonaro, o pedido para fraudar as urnas, a reunião com o hacker lá no Palácio da Alvorada. Eu vou até reclamar do Lula. Lula, tu ainda não me chamou para tomar café. E o Bolsonaro chamava lá o hacker para tomar café no Palácio da Alvorada. Então, assim, é um nível de desespero, e é justamente por essa ausência de gestão do Bolsonaro que ele perdeu a eleição. Que ele foi o primeiro presidente a não se reeleger, disputando a eleição. Então, é desespero por falta, de fato, de ter consistência na narrativa. E o Delgatti estava na condição de testemunha, portanto, ele não podia mentir, e ele disse, olha, topa uma cariação. Pode trazer a Zambelli, pode trazer o Bolsonaro, que eu faço a cariação. Então, quanto mais eles tentavam desqualificar o hacker, mais eu me perguntava, com toda essa ficha, e ainda assim, o presidente da República chama esse cara para tomar café no Palácio do Planalto? Não tem jeito, ficou clara a participação do Bolsonaro na tentativa de golpe. Deixa eu fazer uma correção rapidinho. Eu falei Eduardo, mas na verdade o senador é o senador Flávio Bolsonaro. Ele que fez essa pergunta ao Walter Delgatti. É, portanto, não o Eduardo, o Flávio, o senador Flávio Bolsonaro. Ana. Não, só para encerrar, deputado, a última pergunta. A tentativa agora da oposição é tentar macular, inclusive, a figura da Elisiane Gama, que é aí a relatora da CPMI. Como é que o senhor vê isso? Porque parece uma ação que já começa enfraquecida, né? Sem dúvida, isso aí é uma estratégia antiga. Quando falta argumentos, você ataca pessoalmente o interlocutor. Então, há um momento de desespero. Daqui a pouco, eles próprios vão começar a pedir para encerrar a CPI, porque eles não sabem mais o que ainda está por vir. E a gente quer continuar na mesma missão. Investigar todos, apurar a responsabilidade para evitar que novos atos como esse se repitam. Então, a gente já conseguiu ver onde teve omissão no Distrito Federal. A gente já conseguiu ver a participação de alguns membros do governo, ainda do governo passado, que continuaram, que de alguma forma cometeram erros e permitiram. Toda a movimentação, quem financiou, a tentativa de minuta golpista, a questão da invasão às urnas. Então foram várias tentativas. A única tentativa que o Bolsonaro não fez foi governar bem. Essa era infalível. Com isso ele teria vencido a eleição, mas isso era impossível para ele e para o grupo dele. Conversamos com Rubens Pereira Júnior, que é deputado federal
pelo PT do Maranhão e coordena a bancada do partido na CPMI dos atos golpistas. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação e todas essas análises e informações que você nos trouxe hoje. Eu é que agradeço, e para informar, na terça-feira a pauta deve ser deliberativa, portanto, na terça-feira nós vamos definir o que vai acontecer na CPMI nos próximos dias. Até mais, pessoal. Obrigado. Abraço. No nosso momento cultural de hoje, vamos falar dos 50 anos do hip hop. Aqui no Brasil, representantes do movimento lutam para que o hip hop nacional se torne um patrimônio cultural e imaterial. Para falar com a gente sobre essa importante expressão cultural, nós conversamos agora com o Nelson Gonçalves Campos Filho, conhecido como Nelson Triunfo, precursor da cultura hip hop no Brasil. Nelson Triunfo, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Muito obrigado. Tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito bem, perfeito. Às vezes eu tenho medo de estar falando sozinho, né? Que a gente não tá com o microfone ligado. Sabe como essas coisinhas meio ao vivo tem a coisa do humano, né? Ela fica mais humana, né? É verdade, é verdade. Com certeza. Mas, Nelson, vamos falar então, nós chegamos aí aos 50 anos do hip hop, um momento com expressão cultural tão importante, começou fora do Brasil, mas que aqui ganhou uma dimensão gigante. E você é um dos precursores da cultura do hip hop no Brasil. Queria te ouvir sobre esse momento. Com certeza. Para mim, é uma grande satisfação em estar participando de tudo isso, mas uma coisa que não pode esquecer é o seguinte, que, na verdade, por que eu entrei nisso? Não foi assim uma coisa de paraquedas, não caiu, não foi de uma hora para outra. Eu tinha muitas bases que me levou a isso. Por exemplo, na época do Luiz Gonzaga, eu vi ele tocando, eu era criança, meu pé de serra, meu novejo. Para mim, quando eu vi o reggae pela primeira vez, depois, muito tempo depois, eu conhecia aquele som. Do mesmo jeito de quando eu vi a primeira... tanto que alguém depois pôs no ouvido lá do Luiz Gonzaga, tempos depois, estava tocando o Bob Marley, I wanna love you. Aí ele ficou com os olhos grelados lá, cara, escutando aquilo ali. Aí quando terminou, alguém perguntou, e aí, seu Luiz, o que você achou? Ele falou, isso aí é um shotinho metido a besta. Quer dizer, é muito louco, né? Porque as coisas... tiveram muitas bases também no Brasil, como o break na capoeira. E quando eu recebi pela primeira vez em 79 a música do Sugar Hill Gang, Rap's Delight, né? Eu também me familiarizei rápido com ela. Talvez por quê? Porque eu também já tinha outras ideias de flows. Flows quer dizer a levada que você tem dentro, compor a palavra dentro do ritmo. A gente antigamente chamava mais de levada. O cara tem uma levada pesada, não sei o quê, quer dizer, o cara rimava bem em cima do ritmo, porque muita gente aqui, a vez no começo, quis rimar e tinha aquela coisa mais pré-histórica que era batatinha quando nasce, né? Isso era uma coisa muito simples demais e tudo. E aí vem uma rima, por exemplo, o Coco Embolada, pra mim foi o primeiro rap que eu conheci na vida. Mas é verdade que meu nome é Nelson e esse cabra é o cão, dançando break no chão, rap que nem um ai e lis que nem sabão. Já meu DJ fazendo scratch no disco, mistura som de curisco até mesmo com trovão. Nesse mano põe um fé, tira o som que ele quiser. Isso é o Coco Embolada, pra mim, um dos primeiros rap que eu conheci no mundo. Não foi deixa que passa, que fica aqui. Não, é tudo conversa furada. O pessoal viaja muito na maionese. Tem que buscar mais lá para trás, né? Coisas que foram discriminadas por uma população que era enganada a se dizer meia que europeia, meia, né? Inclusive até a própria negritude sendo escondida pelas firmas, uma pessoa bem negra, lá estava como se fosse pardo e tudo. Isso foram coisas que prejudicou muito a nossa cultura, né? E o hip hop faz parte, principalmente, dessa cultura que foi marginalizada, como o próprio samba, na época, no Brasil, foi muito discriminado, era malandro quem fazia samba e tudo, né? Nós passamos pela mesma história com o hip hop,
e num momento até mais louco, que o país estava com periferias, pessoas lotadas que de repente foram jogadas como se não fizesse parte ali da cidade, alvenaria pesada, prédio e tudo isso aí tem uma consequência, cara, porque toda ação tem uma reação, cara. E depois, o que aconteceu ali com o Geraldo Vandré, com vários, o Gilberto Gil que foi lá para fora, outros que foram também, tipo o Caetano, pessoas que batiam de frente daquele sistema, que a censura caiu e fez um bocado de coisa. Depois eles ficaram mais velhos e, de uma certa forma, até mais sossegado. Quem pegou essa bandeira dessa briga foi o hip hop. O hip hop, Mano Brown, vários outros aí, aqui, lá fora, em todo lugar, foi que continuou. Hoje em dia, isso já não é tão presente, porque tudo evolui. Hoje tem um pessoal, a molecada do trap, que é mais digital, e um pessoal também que faz boas letras e tudo, porém é uma outra realidade pós-pandemia. Quebrou muito a pandemia, tirou algum público do teatro, tirou público também de outras coisas, e outros que até perderam o seu poder aquisitivo e ficaram sem ter como ir para um teatro, participar de coisas que eles gostavam antes, de um Lollapalooza, dessas coisas assim, porque você ainda indo no Brás, aqui em São Paulo, que é uma cidade grande, imensa, uma referência da América Latina, você vê que tem várias lojas ainda fechadas lá. Então o probleminha não foi qualquer um. Agora imagina a gente que vivia da dança, vivia da aglomeração, de trazer pessoas, de brincar junto, de dançar, de se abraçar. Muita gente ficou muito mal, entrou em pânico e tudo, não sei o quê. Não foi fácil. Nelson, Pois não. você está falando desse processo desde o surgimento do hip hop, uma música que se referencia na resistência. Você trouxe vários elos aí de outros campos também para além do hip hop, dessa resistência. E aí eu queria saber, a partir disso, dessa identidade também que a periferia tem com o hip hop, que é feito nesse lugar, nessa região, né? Eu queria te ouvir agora um pouco sobre o futuro do hip hop. Nós temos aí, você está falando um pouco dessa trajetória, fez esse apanhado dos últimos anos, falando agora desse processo que vocês passaram na pandemia. Mas e daqui para frente, como você pensa que vai ser o hip hop para as próximas gerações? Olha, eu acho que é o seguinte, no momento mesmo nós estamos vivendo, digamos, algumas coisas novas, que são a molecada aí da nova escola e tudo, esse avanço aí deles estarem até sendo muito bem reconhecido por essa galera jovem que está aí, mas nós continuamos a reconstrução que, na verdade, para o hip hop chegar no Brasil não foi de qualquer jeito. Eu vinha do Black Hill, eu vinha também de outros movimentos, como por exemplo de receber James Brown no Brasil, com os bailes blacks e tudo mais, não sei o quê. E por que eu falo sobre essa coisa do passado? Porque o original funk deu origem a todo o hip hop. As primeiras ampliagens foi em James Brown, o breakdance em cima do breakbeat, que é o original funk mais batido, mais percussivo. E tudo isso aí virou o hip hop, né? Então, a grande transformação ela já vinha sendo feita há muito tempo. Por exemplo, o legado. Quando eu fui uma das pessoas que fundei a primeira casa de hip hop da América Latina, convidei o Marcelinho da Backspin tá junto comigo em Diadema, nós também, o pessoal fica falando só da dança, mas ali também nós desenvolvemos como trabalhar com jovens periféricos, coisa que não ficou só no legado do hip hop, também o capoeira, circo, percussão, outra diversidade cultural entrou no meio desse monte de cultura que estava assim na frente da gente, começando a ter abertura dentro de todos os centros culturais e com arte-educadores preparados para isso. Então a gente vinha de uma formação, porque aquela molecada do hip hop do início que já dançava, que cantava e tudo, eles vinham do militarismo ali, foram muito bem trabalhados, e nós estávamos fazendo essa militância, né, para acontecer dentro das escolas. Inclusive foi um dos primeiros espaços que nós tivemos, foi
com a Erundina, no tempo do professor Paulo Freire, dentro da educação. Então, há muito tempo, eu sou um dos principais caras, graças a Deus, no Brasil, não melhor do que ninguém, mas um dos principais caras que desenvolvo a educação não formal. Já saíram muitos grupos desses trabalhos meus nas escolas, e são coisas maravilhosas que o governo devia abrir os olhos para isso, que é uma transformação, porque, por exemplo, as escolas que às vezes tem um período só e falta um professor, o que é que acontece? É muito ruim. Agora imagina aí que eles agora querem transformar tudo em integral. Vi mesmo, escola integral. Quando faltar os professores, o cara vai ficar como se fosse uma fundação casa, preso, sem ter o que fazer. Então tem que ter cultura lá dentro também, tem que ter o hip hop, tem que ter várias outras coisas. É essa a luta do hip hop que eu acho que é o futuro. É a gente trabalhando dentro da educação, para transformar mais cidadãos pensantes, porque nós procuramos ler o livro, nós procuramos trazer conhecimento, nós procuramos também os verdadeiros hip hop, eles respeitam outros sentimentos das pessoas, os segmentos culturais, diversidade, porque lá na Casa do Hip Hop mesmo, quando nós fundamos a Casa do Hip Hop, lá existia mais de 13 diversidades de outras culturas que eram feitas as oficinas lá também. Então, o verdadeiro hip-hop, ele respeita outros segmentos, entendeu? É esse o futuro do hip-hop. Por exemplo, através agora do b-boy, que está dentro de uma concepção de esporte olímpico, é muito importante não para a gente estar nas Olimpíadas, mas muito mais porque o nome dele está lá no setor olímpico, isso valoriza muito a cultura e podemos fazer muitas batalhas no país inteiro, que o Brasil é como se fosse a Europa inteira. Digamos que o Ceará é a França, não sei o que é a Alemanha, e assim a gente vai dividindo o Brasil inteiro é a Europa. Agora imagine esse Brasil todinho fazendo batalhas de b-boys e tudo, porque ninguém fala muito isso do hip hop, mas eu tenho certeza, eu estou com 68 anos, eu desenvolvi e sei que geramos muitos empregos no Brasil, não só através dos arte-educadores do hip-hop, mas também com outra diversidade que se espelhou nos nossos trabalhos de como trabalhar com jovens periféricos. Surgiram várias ONGs, várias pessoas fazendo isso aí, né? Inclusive até eu fiz intercâmbio cultural de jovens daqui com jovens da Alemanha. Então, caras que muitas vezes nem sabia ir no centro de São Paulo, hoje moram em Nova York, outros moram para a Europa, falam 10 línguas. É um legado assim que não tem tamanho. Por exemplo, naquele tempo que nós fazíamos evento na Casa do Hip Hop, vinha-se São Paulo em peso, nossa, lotava de ônibus do interior que vinha ali. Hoje já não tem mais esse tipo de pessoas, vem mais os caras da cidade e outros que querem mesmo estar presentes, porque na cidade deles, a grande maioria já tem casa do hip hop também. Tem mais de 50 casas do hip hop em todo o estado de São Paulo. Eu estou falando com o nome de Casa do Hip Hop, porque existem outros espaços, tipo o Templo do Hip Hop, não sei o que do hip hop, tem vários espaços. Então, isso para mim é o futuro do hip hop. É cada vez mais estar dentro desses espaços culturais, não só levar a cultura do hip hop, mas também como o conhecimento de como é bom ler o livro, de como é bom a gente saber de outras culturas, dos seus fundamentos, de ter respeito. Por exemplo, os b-boys hoje em dia buscam muito isso na educação física. Muitos deles estão virando educadores físicos, né? Quer dizer, são b-boys que não vão trabalhar só no hip hop, vai trabalhar no time de futebol, vai trabalhar no time de basquete, vai trabalhar com trainer. Então, são coisas que é o futuro do hip hop. É isso. Com certeza. É a gente ter mais abertura com o mundo, certo? Que dezenas, eu cheguei até a falar centenas de jovens brasileiros que nem sonhavam um dia sair do Brasil, venceram o concurso. Nós temos campeões mundiais, DJs, dançarinos, grupo. Nós temos hoje em dia, naquele tempo, todo mundo falava que o hip hop era da favela, que era pé de barro, que era não sei o quê, papapá, e nos ligava a um preconceito muito grande de uma elite que às vezes pensa que quem mora na favela é só ladrão, é só isso, só aquilo. É um preconceito que, além de nos ter feito a sacanagem de jogar para as periferias, né,
que para trabalhar nós temos que ir para o centro da cidade, porque devia ter indústria na periferia para não ter essa coisa, mas tem que movimentar o transporte para ter o dinheiro. É assim que funciona, entendeu como é as coisas. Nelson, com certeza esse assunto renderia muitas horas de conversa. A gente ficaria aqui um tempão a mais para a gente falar de todo esse legado, de toda essa história. Mas a gente está assim no encerramento do nosso programa. Com certeza a gente tá com as câmeras abertas para você voltar aqui, a gente conversar um pouquinho mais, mas por agora a gente precisa encerrar a nossa conversa. E a gente conversa... Opa, diga. Não, é porque não é fácil você falar com um cara de 68 anos sobre 50 anos. É uma brincadeira. Quer dizer, nós temos só um comercial do que pode acontecer uma outra hora. É só uma experiência pequenininha de todo o legado que foi o hip hop. Conversamos com o Nelson Triunfo, que é precursor da cultura hip hop aqui no Brasil. E o hip hop é essa cultura que completa 50 anos. Diga. Então, eu quero mandar um abraço para todo mundo e falar que as Olimpíadas vai ser agora em 24 e que em 25 vai ter a Copa do Mundo do Hip Hop em New York e eu sou uma das pessoas convidadas para ser um dos organizadores. Maravilha. Maravilha, Nelson. Obrigada pela sua participação com a gente hoje. Abraço. Abraço. E com esta bela entrevista com Nelson Triunfo, falando dos 50 anos do hip hop e da cultura hip hop no Brasil, a gente encerra o Revista desta semana, Ana Rosa. É isso, Cosmo. Mais um elemento da cultura aí para você se aprofundar, conhecer um pouco mais. 50 anos do hip hop. Tem muita coisa interessante que aconteceu nessas décadas que você pode conhecer. Fica aí a dica. E para você que quer reassistir alguma das entrevistas de hoje ou dos programas anteriores, vai lá no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT. Aproveita e se inscreve para não perder nada aqui da programação da TVT. Forte abraço para quem nos acompanhou na edição de hoje. Até semana que vem. Pessoal, obrigado pela companhia. Muito bom ter vocês aí do outro lado na TVT e também ouvindo a gente na Rádio Brasil Atual. Cuidem-se todos, boa semana e até o próximo programa. Tchau!